O sol escaldante de Lisboa batia impiedoso na Praça do Rossio quando o grito ecoou, rasgando o ar como uma lâmina afiada. Seu pai é das Forças Especiais. H. Deve ser o especial em fugir de responsabilidades, seu viadinho. As palavras do polícia, um homem corpulento de bigode grisalho e olhos cheios de veneno, caíram sobre Tomás como um soco no estômago. O garoto de 17 anos, com o coração acelerado e as mãos tremendo ao redor do colar de identificação do pai, sentiu o mundo girar em um vórtice de humilhação, enquanto a multidão ao redor murmurava, alguns rindo baixinho, outros desviando o olhar envergonhado. Tomás recuou um passo, o peito arfando, as lágrimas queimando nos olhos castanhos que herdara do pai. Ele só queria comprar pão fresco para o jantar, uma tarefa simples em um dia que já fora marcado pela ausência dolorosa do coronel Miguel, enviado em missão secreta para as sombras da Europa Oriental. Mas ali, no coração pulsante da capital portuguesa, o preconceito se erguia como uma muralha invisível, e o uniforme azul do agente da PSP, Polícia de Segurança Pública, parecia uma armadura de autoridade inquestionável. Eu não estou mentindo, murmurou Tomás, a voz falhando. Ele é o coronel Miguel Santos, comandante da unidade de elite. Ele me protege, mesmo estando tão longe. O polícia riu mais alto, cruzando os braços grossos sobre o peito, ignorando o tremor nas pernas do menino. Protege? Com mentiras como essa? Vai para casa, moleque, antes que eu te leve para a delegacia por perturbar a ordem pública. A praça, outrora um palco de fados melancólicos e risadas de turistas, agora parecia um tribunal improvisado, com olhares curiosos se transformando em julgamentos silenciosos. Tomás sentiu o peso da identidade que carregava como uma cruz. Gay, filho de um herói militar, um jovem que navegava entre o amor secreto por um colega de escola e o orgulho feroz pelo pai que o ensinara a enfrentar o mundo com coragem. Mas coragem, naquele instante, era um luxo que ele mal conseguia invocar. Seus pensamentos voaram para Rafael, o garoto de cabelos cacheados e sorriso tímido que o esperava no café Brasileira, onde dividiam confidências sobre sonhos proibidos e medos compartilhados. Aguenta firme, Tom, Rafael sempre dizia, com aquela voz suave que acalmava as tempestades internas. Mas agora, sozinho, Tomás se sentia exposto, vulnerável como um soldado sem escudo. De repente, um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Um homem alto, de ombros largos e postura ereta, emergiu da estação de metrô do Rossio, o casaco de lã cinza ondulando ao vento leve do Tejo. Seus olhos, afiados como os de um falcão, fixaram-se imediatamente na cena, o polícia ainda rindo, Tomás encolhido contra a fonte central, e o ar carregado de tensão. O recém-chegado acelerou o passo, os sapatos ecoando no pavimento irregular, e em segundos estava ao lado do garoto. O que está acontecendo aqui, agente? Sua voz era grave, autoritária, e quando como um comando de campo de batalha. O polícia piscou, surpreso, mas manteve o tom desafiador. Nada que te diga respeito, senhor. Este rapaz estava inventando histórias sobre o pai dele ser militar. Coisas de adolescente confuso. O homem ergueu uma sobrancelha, e então, com um gesto fluido, tirou do bolso interno do casaco uma carteirinha de cor preta. Ao abri-la, o distintivo dourado reluziu sob o sol, Coronel Miguel Santos, Forças Especiais do Exército Português. A multidão prendeu a respiração. Tomás, boquiaberto, sentiu as pernas fraquejarem, era ele, o pai, de volta mais cedo do que o esperado, o rosto marcado por linhas novas de fadiga, mas os olhos brilhando com uma fúria controlada. Confuso. Meu filho não mente, agente. E se você acha que zombar de um menor por sua orientação sexual é manter a ordem, talvez devêssemos discutir isso no quartel-general. O polícia empalideceu, o bigode tremendo, enquanto Miguel se posicionava protetoramente ao lado de Tomás, o braço envolvendo os ombros do garoto em um gesto que dizia mais do que palavras: eu estou aqui, sempre estarei. A humilhação do agente foi instantânea. Ele gaguejou desculpas, o suor escorrendo pela testa, enquanto Miguel o encarava com o olhar de quem comandara operações em zonas de guerra. Você acaba de insultar não só meu filho, mas o que ele representa, coragem para ser quem é, em um país que ainda luta contra sombras antigas. A multidão aplaudiu timidamente, alguns celulares capturando o momento que viralizaria nas redes sociais portuguesas naquela noite. Tomás, com o coração inchado de alívio e orgulho, abraçou o pai ali mesmo, no meio da praça, ignorando os olhares. Mas enquanto o polícia se afastava cabisbaixo, prometendo um relatório interno, Tomás sentiu uma pontada de algo mais profundo, uma rachadura na armadura familiar. Seu pai sabia sobre Rafael. Sobre os beijos roubados no chiado, sobre as noites em que sonhava com um futuro onde o amor não precisasse de esconderijos. Miguel guiou Tomás para fora da agitação, rumo às ruas estreitas do Bairro Alto, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao som distante de guitarras portuguesas. Filho, eu voltei porque... Bem, as missões mudam, e eu senti que você precisava de mim. Sua voz, sempre tão firme, agora carregava uma vulnerabilidade rara.
Tomás assentiu, limpando as lágrimas. Pai, eu não aguento mais esses olhares. Ser gay aqui, em Lisboa, é como andar em uma corda bamba. Todo mundo aplaude o progresso, mas um polícia qualquer pode te derrubar. Miguel parou sob a sombra de uma igreja barroca, os sinos tocando a hora vespertina. Eu sei, Tom. Mais do que você imagina. As forças especiais me ensinaram a lutar contra inimigos visíveis, mas os invisíveis. Esses são os mais traiçoeiros. Enquanto caminhavam, pai e filho mergulharam em uma conversa que há meses pairava no ar, sobre identidade, sobre o peso do uniforme militar em uma família que desafiava normas. Tomás confidenciou sobre Rafael, o amor que florescera na escola secundária de Belém, onde aulas de história portuguesa se entrelaçavam com olhares furtivos. Ele me entende, pai. Ele sabe o que é se esconder, ser filho de imigrantes cabo-verdianos em um país que ainda carrega cicatrizes coloniais. Miguel ouvia, o rosto suavizando, e por um instante, Tomás viu não o coronel, mas o homem que perdera o parceiro anos antes, um segredo que o pai guardava como uma ferida aberta. Eu também amei alguém assim, filho. Alguém que o exército me obrigou a esquecer. Mas você. Você tem chance de fazer diferente. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de estrelas, e eles se sentaram em um banco no mirador da Senhora do Monte, contemplando as luzes da cidade que piscavam como promessas. Tomás sentiu o que da vida se apertar. O incidente na praça não era só uma zombaria, mas o estupim de uma jornada maior. Preconceitos não morriam com um confronto, eles se enraizavam, exigindo raízes profundas de coragem para serem arrancados. E enquanto Rafael ligava, a voz ansiosa do outro lado da linha, Tomás soube que a verdadeira batalha começava agora, não contra polícias ou olhares tortos, mas contra as sombras dentro de si e daqueles que amava. Dias depois, o vídeo do confronto viralizou, transformando Tomás em uma espécie de herói relutante nas redes sociais. Hashtags como Orgulho Português e Amor Sem Fronteiras inundaram o Twitter, ou X, como agora se chamava, com ativistas LGBTQ+, de todo o país compartilhando histórias semelhantes. Mas para Tomás, a fama era um véu fino sobre a ansiedade que roía seu peito. Na escola, os corredores de azulejos frios ecoavam sussurros: é o filho do coronel gay. Não, ele é gay, o pai é hétero durão. Rafael, com seu jeito protetor, o esperava na saída, os cacheados negros dançando ao vento do Tejo. Ei, herói da praça! Prontos para o nosso piquenique no Jardim da Estrela. Seus olhos, cor de avelã, brilhavam com uma mistura de orgulho e preocupação. Eles se sentaram sob uma alfarrobeira centenária, o ar perfumado por flores de laranjeira. Rafael desembrulhava sanduíches de chouriço e queijo da serra, mas Tomás mal tocava na comida. Rafa, e se isso piorar? O polícia pode se vingar, ou pior, o pai dele é influente na PSP. Rafael pegou sua mão, os dedos entrelaçando-se em um gesto que ainda os fazia curar. Então a gente enfrenta juntos. Como no fado, há dor, mas há também a saudade que nos fortalece. Tomás sorriu pela primeira vez em dias, inclinando-se para um beijo leve, daqueles que prometiam mundos inteiros sem precisar de palavras. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação do pai. Tom, precisamos conversar. Há algo que eu não te contei sobre a missão. Naquela noite, na modesta casa em Alfama, com vista para o castelo de São Jorge, Miguel revelou o motivo de seu retorno precoce. A operação na fronteira com a Espanha não era só treinamento. Descobrimos uma rede de extremistas neonazistas infiltrados em Portugal, usando fóruns online para espalhar ódio contra minorias, incluindo a comunidade LGBTQ+. Tomás sentiu um calafrio, ele próprio moderava um grupo no Discord para jovens que era em Lisboa, onde histórias de bullying e rejeição familiar eram diárias. E o polícia da praça? Ele faz parte disso. Miguel hesitou, os olhos fixos na foto emoldurada da mãe de Tomás, falecida em um acidente de carro anos antes. Não diretamente, mas seu superior está sob investigação. Filho, isso vai além de um incidente. Pode envolver amigos seus, pessoas que você ama. O conflito interno de Tomás se intensificou. Ele amava Rafael, mas o medo de arrastá-lo para o perigo paralisava. Na escola seguinte, durante a aula de literatura portuguesa, onde Camões e seus sonetos homoeróticos eram discutidos com um pudor académico, Tomás recebeu uma mensagem anônima: cuidado com quem você beija, viado. Seu pai não salva todo mundo. O coração disparou, era do número bloqueado, mas o tom era inconfundível, o mesmo veneno da praça. Ele mostrou a Rafael no intervalo, e o amigo, sempre otimista, tentou rir, provavelmente um troll. Vamos denunciar. Mas Tomás via as rachaduras. Rafael carregava seu próprio fardo, filho de pais que emigraram de Cabo Verde fugindo da pobreza, e o racismo sutil em Lisboa os unia em uma aliança frágil.
Enquanto isso, Miguel mergulhava em reuniões secretas no quartel do Carmo, coordenando com a inteligência militar. Ele descobriu que o agente da PSP, chamado Vasco Mendes, tinha histórico de queixas por homofobia, mas conexões familiares o protegiam. Eu não posso agir como pai agora, confidenciou Miguel a seu segundo comando, o capitão Duarte, um homem de meia idade com cicatrizes de missões no Afeganistão. Mas como coronel, vou desmantelar isso. Duarte, que nutria uma amizade profunda com Miguel desde a academia militar, assentiu, mas seus olhos traíam uma preocupação mais pessoal. Anos antes, em uma noite regada a vinho do Douro após uma simulação, eles haviam compartilhado um momento de vulnerabilidade, um beijo impulsivo que nunca mais foi mencionado, enterrado sob camadas de dever e negação. Agora, com a ameaça se aproximando de Tomás, Duarte sentia o passado ressurgir como um fantasma. O primeiro passo torto veio em uma manifestação surpresa no Terreiro do Paço. Ativistas inspirados pelo vídeo de Tomás, organizaram um flashmob com bandeiras arco-íris e cartazes em defesa dos direitos. Tomás e Rafael se juntaram, mãos dadas abertamente pela primeira vez em público, o coração batendo ao ritmo de A Portuguesa, remichada com batidas eletrônicas. Mas no meio da multidão, Vasco Mendes apareceu, de folga, mas com olhos vigilantes. Olha só, o filhinho do herói, sibilou ele ao passar, jogando uma lata de cerveja vazia aos pés de Tomás. O garoto tropeçou, caindo no chão de pedra, e Rafael se jogou sobre ele protetoramente. Gritos ecoaram, câmaras filmaram, e de repente, sirenes uivaram, reforços da PSP chegando para dispersar a desordem. Miguel, alertado por um contato, correu para o local em seu jipe militar. Ao chegar, encontrou o caos, ativistas algemados, Rafael com um corte no lábio de uma cotovelada acidental, e Tomás gritando seu nome em desespero. Pai! O coronel abriu o caminho como uma força da natureza, exibindo credenciais e ordenando libertações imediatas. Vasco, novamente confrontado, tentou-se justificar, eles estavam obstruindo o tráfego, senhor. Mas Miguel o encurralou contra uma coluna do arco triunfal. Obstruindo? Ou você obstruindo a justiça com seu ódio? Eu sei de você, Mendes. Seus posts em grupos radicais, suas brincadeiras com colegas. O agente empalideceu, mas antes que pudesse responder, um tiro ecoou, não o tal, mas o bastante para congelar todos. Uma figura encapuzada fugiu pela multidão, e o pânico se instalou. Na delegacia subsequente, enquanto depoimentos eram ocultados, Tomás abraçava Rafael em uma sala fria, o cheiro de café requentado no ar. Eu te amo, Rafa. Mas isso está nos destruindo. Rafael, limpando o sangue do lábio, sussurrou, não é destruição, é o preço da liberdade. Lembra do que teu pai disse? Coragem não é ausência de medo. Miguel, do outro lado do vidro espelhado, observava, o coração dividido entre o dever e o desejo de proteger o filho de um mundo que ainda sangrava preconceitos. Mas o tiro era um aviso, a rede era maior, e o próximo alvo poderia ser alguém mais próximo. A tensão escalou quando Tomás recebeu outra mensagem, uma foto de Rafael dormindo em seu quarto, tirada de uma janela próxima. O pânico o consumiu, e ele correu para a casa do amigo em Moraria, o bairro multicultural onde fados se misturavam a ritmos africanos. Rafael, surpreso com a visita noturna, o puxou para dentro. O que houve? Tomás desabou, contando tudo, e pela primeira vez, eles choraram juntos, os corpos colados em busca de consolo. Não havia luxúria, só a pureza do afeto que curava feridas. Mas fora da janela, sombras se moviam, olhos vigilantes que tramavam o próximo golpe. Miguel, insone em seu escritório no quartel, folheava dossiês. Um nome saltou, o superior de Vasco, o comissário Almeida, com laços a políticos conservadores que boicotavam leis antidiscriminação. E então, o golpe, uma ligação anônima revelando que Almeida planejava uma operação limpeza contra subversivos em Lisboa. O coronel apertou o telefone, a raiva fervendo. Duarte, reúne a equipe. Isso acaba agora. Mas no fundo, ele sabia, salvar a cidade significava confrontar seus próprios demónios, o amor reprimido por Duarte que poderia custar tudo. Enquanto a noite se aprofundava, Tomás e Rafael juraram lealdade eterna, ignorando o perigo iminente. Lisboa dormia, mas suas ruas guardavam segredos que logo explodiriam em um clímax de traições e redenções. A aurora tingia o céu de Lisboa com tons de âmbar quando Miguel reuniu sua unidade de elite no pátio escondido do convento de São Francisco. O ar matinal carregava o sal do Tejo e o eco distante de gaivotas, mas a atmosfera era de guerra fria. Homens e mulheres, corrigiu-se ele, acenando para a sargento Lena, uma atiradora de precisão com tatuagens de arco-íris escondidas sob o uniforme, nós não estamos caçando terroristas estrangeiros desta vez. O inimigo está dentro,
enraizada em nossas instituições. Duarte, ao seu lado, distribuía tablets com mapas de vigilância, pontos quentes de atividade online, bares que eram frequentados por alvos potenciais, e a residência de Vasco Mendes em Chelas. Tomás, alheio à operação, acordou com Rafael ao lado, os raios de sol filtrando pelas cortinas de renda cabo-verdiana. Bom dia, amor, murmurou Rafael, traçando o contorno do rosto de Tomás com o dedo. O garoto sorriu, mas o peso da noite anterior o ancorava. Eu sonhei que eles vinham atrás de você. Que o polícia te levava embora. Rafael riu suavemente, puxando-o para um abraço. Então sonha comigo voando sobre o Tejo, livre como os pássaros de Camões. Eles se levantaram para o café da manhã, pão com manteiga e galão cremoso, mas a TV na cozinha exibia o noticiário, tira manifestação LGBTQ mais choca Lisboa, polícia investiga acidente. A âncora, com sotaque lisboeta suave, mencionava possíveis ligações a grupos extremistas. Na escola, o dia foi um turbilhão. Professores elogiavam a coragem de Tomás em palestras improvisadas sobre tolerância, mas os olhares dos colegas variavam de admiração a inveja velada. Um grupo de garotos do time de futebol, liderados por João, o ex-melhor amigo de Tomás que o traíra ao espalhar rumores sobre sua orientação, o encurralou no vestiário. Então, teu pai é o salvador dos viados agora. Cuidado para não virar alvos de verdade. As palavras cortaram fundo, reabrindo a ferida da amizade perdida. Tomás, tremendo de raiva, rebateu, pelo menos eu não me escondo atrás de machismo para lidar com meus sentimentos. João avançou, mas Rafael surgiu como um escudo, empurrando para trás. Toque nele e eu te quebro, cabrão. O confronto chamou a atenção da diretora, uma mulher de meia-idade com óculos de armação vermelha e um histórico de ativismo nos anos 70. Ela os levou à sala dela, cheia de livros de Sofia de Melo Brainer e pôsteres de revoluções. Meninos, Portugal mudou desde o 25 de Abril, mas as mentalidades... essas demoram mais. Ela ouviu as queixas, prometendo mediação, mas sussurrou a Tomás, seu pai me ligou. Ele está orgulhoso, mas preocupado. Há algo maior acontecendo. Tomás saiu dali com o estômago revirado, o mundo adulto parecia um labirinto de segredos. Enquanto isso, a operação de Miguel ganhava tração. Eles rastrearam Vasco até um armazém abandonado no cais do Sodré, onde reuniões clandestinas ocorriam sob o pretexto de debates patrióticos. Desgoçados como civis, Miguel e Duarte se infiltraram, o coração do coronel martelando não só pelo risco, mas pela proximidade do capitão. Lembra daquela noite no Douro? Murmurou Duarte enquanto se esgueiravam pelas sombras. Miguel engoliu em seco. Não é hora, Duarte. Foco. Dentro, vozes ecoavam, Almeida discursando sobre preservar a tradição portuguesa contra a agenda gay, com Vasco assentindo fervorosamente. Gravações foram feitas, mas o clímax veio quando o informante traiu, sirenes falsas soaram, e o grupo fugiu, deixando para trás documentos incriminadores. De volta ao quartel, a análise revelou nomes chocantes, um deputado conservador, um jornalista sensacionalista, e pior, o tio de João, o valentão da escola, um oficial menor na PSP. Miguel confrontou o filho naquela tarde, no parquinho do Castelo de São Jorge, onde cabras pastavam indiferentes. Tom, o bullying na escola. Pode estar ligado. Fique longe de João. Tomás, atonito, contou sobre o incidente. Pai, ele era meu amigo. Como isso acontece? Como o ódio se espalha assim? Miguel, sentando-se no banco de pedra, revelou um pedaço de seu passado. Eu perdi alguém por causa disso. Meu irmão de armas, em uma missão no Kosovo. Ele era gay, e o estigma o isolou até o fim. Eu jurei nunca deixar isso acontecer de novo. A confissão abriu portas. Tomás viu o pai não como um ícone intocável, mas como um homem marcado por perdas. E você, pai? Você. Sente isso também? Miguel hesitou, os olhos no horizonte onde o Tejo encontrava o Atlântico. Talvez. Mas o amor, filho, não precisa de rótulos para doer ou curar. Eles caminharam em silêncio, o vento carregando folhas de oliveira, e Tomás sentiu um laço se fortalecer, pai e filho, unidos contra tempestades compartilhadas. Mas o conflito escalou naquela noite. Rafael recebeu uma visita inesperada. Seu pai, o imigrante cabo-verdiano que trabalhava como mecânico no Lumiar, o confrontou sobre os rumores da manifestação. Tu estás se metendo com esse branco rico, gay e problemático. Isso mancha nossa família. Rafael, olhos flamejantes, rebateu. Pai, amor não tem cor ou forma. É como o fado de Amália, dói, mas liberta. A discussão terminou em portazos, deixando Rafael devastado.
Ele correu para Tomás, e juntos, no terraço da casa em Alfama, assistiram fogos distantes de um festival no Tejo. Minha família me aceita pela metade, confessou Rafael. A tua te protege inteira. Tomás o abraçou, sussurrando promessas de futuro. Vamos construir a nossa própria família, Rafa. Em Lisboa, ou onde o mar nos levar. Miguel, monitorando de longe, recebeu um alerta. Almeida planejava um ataque a um evento que era no Bairro Alto, o período noturno informal. Duarte, mobilize todos. O capitão tocou seu ombro, um gesto carregado. Miguel, e se isso nos custar tudo? Nosso segredo. O coronel encontrou seus olhos. Talvez seja hora de não esconder mais. O ar crepitava com possibilidade, enquanto a cidade pulsava abaixo, alheia ao furacão se formando. Tomás e Rafael, ignorantes, se preparavam para o evento, mãos entrelaçadas, prontos para dançar sob luzes neon e desafiar as sombras. Mas o destino tecia sua teia, e o próximo amanhecer traria traições que testariam todos os laços. O Bairro Alto fervilhava como um caldeirão de almas livres naquela sexta-feira à noite. Ruas estreitas, outrora refúgio de poetas malditos como Fernando Pessoa, agora ecoavam com batidas de house portuguesa misturada a ritmos de kuduro cabo-verdiano. Bandeiras arco-íris tremulavam das varandas de ferro forjado, e o ar cheirava a ginginha doce e suor de corpos dançantes. Tomás e Rafael entraram de mãos dadas no Bar O Tigre, um ícone que era escondido atrás de uma fachada discreta, onde drag queens contavam anedotas picantes e casais de todas as idades brindavam à resiliência. Olha só, os heróis da praça, gritou a dona do bar, uma mulher trans de cabelos platinados chamada Fátima, puxando-os para um abraço coletivo. Tomás corou, mas Rafael riu, pedindo 2 caipirinhas sem álcool, para manter a cabeça no lugar. Eles dançaram, corpos se movendo em sincronia, o mundo reduzido a toques leves e olhares que diziam, eu te escolho, apesar de tudo. Mas Tomás não conseguia afastar a inquietação, a mensagem anônima ainda queimava em sua mente, e ele escava o celular a cada intervalo. Relaxa, amor, Rafael sussurrou no ouvido, beijando sua têmpora. Aqui, somos invencíveis. Do outro lado da cidade, no centro de comando improvisado em um furgão blindado perto do Chiado, Miguel coordenava a vigilância. Telas piscavam com feeds de câmaras de segurança, Helena ajustava seu fone, alvos em posição. Vasco e 2 capangas avistados se aproximando pelo Largo do Carmo. Duarte, ao volante reserva, apertou o volante. Eles estão armados. Miguel assentiu sombriamente. Bastões, spray de pimenta, nada letal, mas o suficiente para terrorizar. Almeida quer um incidente que manche o PRID. O coronel sentiu o peso da decisão, intervir cedo poderia expor a operação, mas tarde demais custaria vidas inocentes. De volta ao bar, o clímax da noite se aproximava com um show de fado quier, onde cantores reinterpretavam clássicos com letras sobre amores proibidos. Tomás e Rafael se sentaram em um canto aconchegante, compartilhando olhares durante estranha forma de vida, a voz rouca evocando saudades profundas. Foi então que a porta se abriu com violência. Vasco Mendes entrou, flanqueado por 3 homens de rostos duros, todos com jaquetas escuras e olhares depredadores. Boa noite, festa dos invertidos, rosnou Vasco, a voz cortando a música como vidro quebrado. A multidão congelou, o DJ pausando o som. Tomás sentiu o pânico subir pela garganta, empurrando Rafael para trás. O que você quer aqui? Vasco sorriu, um sorriso torto de vitória. Só uma conversa amigável. Sobre como seu pai acha que pode me intimidar. Ele avançou, mas Fátima se interpôs, alta e imponente em saltos. Saia daqui, polícia ou não. Isso é território neutro. Um dos capangas a empurrou, e o caos irrompeu, garrafas voando, gritos ecoando, corpos se chocando em uma dança mortal. Rafael puxou Tomás para a saída dos fundos, mas Vasco os avistou. Peguem o moleque gay. Ele é o troféu. Eles correram pelas escadarias labirínticas do Bairro Alto, o coração martelando, o ar noturno úmido colando as roupas à pele. Por aqui, gritou Rafael, virando em uma rua lateral onde grafites de arco-íris decoravam muros. Mas os perseguidores eram rápidos, e um bastão acertou Rafael nas costas, jogando-o contra uma parede de azulejos. Tomás gritou, virando-se para enfrentar Vasco. Deixe-lo em paz. Você já não tem o suficiente. O polícia riu, erguendo o spray. O suficiente. Vocês destroem nossa nação com essa podridão. O resgate veio como um trovão. Sirenes reais uivaram, e luzes azuis inundaram a rua. Miguel e sua equipe surgiram das sombras, Duarte derrubando um capanga com uma chave de braço precisa, Lena cobrindo com uma arma de paintball adaptada para imobilização. Polícia militar. Mãos ao ar.
Miguel se jogou sobre Vasco, algemando no chão úmido. Acabou, Mendes. Você e Almeida vão cair juntos. O agente cuspiu, olhos flamejantes. Vocês acham que isso para? Há mais de nós, coronel. Mais do que você imagina. Enquanto os paramédicos atendiam Rafael, costelas machucadas, mas nada quebrado, Tomás se ajoelhou ao lado dele, lágrimas misturando-se ao suor. Eu te disse que era perigoso. Rafael, ofegante, sorriu fraco. E eu disse que valia a pena. Miguel os observou de longe, o peito apertado de alívio e culpa. Ele havia salvado a noite, mas o custo era alto, a operação agora era pública, e Almeida fugira, prometendo retaliação. Na manhã seguinte, os jornais estampavam ataque homofóbico frustrado por herói militar em Lisboa. Tomás acordou no hospital com Rafael ao lado, o quarto cheio de flores de amigos da escola. Mas a visita do pai trouxe sombras. Filho, pegamos documentos. Almeida planejava enquadrar você em uma conspiração subversiva para desacreditar nossa família. Tomás engoliu em seco. E João? O tio dele. Miguel assentiu. Investigando. Mas prepare-se, isso vai machucar amizades. De fato, na escola, João o evitou, o rosto pálido de traição e medo. No recreio, ele se aproximou hesitante. Tom, eu não sabia do meu tio. Ele me contava histórias de proteger Portugal, mas isso. Lágrimas escorreram. Tomás, coração partido pela amizade perdida, estendeu a mão. A gente pode consertar, João. Mas você tem que escolher, ódio ou verdade. João apertou a mão, um primeiro passo trêmulo em direção à redenção, mas o caminho seria longo, pavimentado com confissões dolorosas. Enquanto isso, Miguel confrontou Duarte em uma caminhada pelo aqueduto das Águas Livres, as arcadas romanas testemunhas silenciosas. Ontem, quando você me tocou. Foi como no Douro. Duarte parou, o vento agitando seu cabelo grisalho. Miguel, eu esperei anos por isso. Mas com o escândalo vindo, e seu filho? O coronel o silenciou com um beijo, urgente, cheio de anos reprimidos. Então lutamos juntos. Como família. O momento foi um turning point, transformando segredo em força. Mas Almeida contra-atacou, vazou dossiês falsos online, acusando Miguel de promover agenda gay no exército. A mídia explodiu, e Tomás enfrentou repórteres na porta da escola. Rafael o defendeu, meu amor é orgulho, não vergonha. Juntos, eles gravaram um vídeo viral, contando sua história, amor jovem, pura, contra o ódio sistémico. O clímax se aproximava, uma audiência parlamentar sobre os ataques, onde verdades seriam expostas. Tomás, Rafael, Miguel e Duarte se preparavam, laços se fortalecendo em meio ao caos. Lisboa, cidade de saudades, testemunhava o nascimento de heróis improváveis. A Assembleia da República, com suas colunas dóricas e afrescos de heróis nacionais, transformou-se em uma arena de gladiadores modernos naquela tarde chuvosa de outono. Fora, manifestantes que eram aliados se aglomeravam sob guarda-chuvas coloridos, cantando Grândola, Vila Morena, em solidariedade. Dentro, o salão das sessões fervilhava com deputados de todos os espectros, os progressistas de esquerda com broches arco-íris, os conservadores cruzando braços em defesa da tradição. Tomás, sentado na galeria com Rafael, sentia o estômago revirar, ao lado de Miguel na mesa das testemunhas, o pai exibia a postura impecável de coronel, mas as mãos sob a mesa tremiam levemente. O presidente da comissão, um homem idoso de bigode branco e sotaque alentejano, bateu o martelo. Coronel Santos, o senhor acusa altos oficiais da PSP de conivência com extremismo homofóbico. Provas. Miguel se levantou, projetando slides com evidências, gravações do armazém, logos de IP ligando Almeida a fóruns neonazistas, depoimentos de informantes. Senhor Presidente, isso não é conspiração. É um padrão, de zombarias em praças a ataques planejados. Meu filho foi o primeiro, mas não o último. Murmúrios percorreram o salão, um deputado conservador, o mesmo com laços a Almeida, interveio, e o senhor, coronel. Rumores de conduta pessoal inadequada no exército. O salão explodiu em vaias. Tomás apertou a mão de Rafael, unhas cravando na palma. Eles vão sujar o nome dele. Rafael sussurrou, a verdade brilha mais forte. Miguel rebateu calmamente, minha conduta é impecável, deputado. Mas se inadequada significa amar sem preconceito, então sim, eu me declaro culpado. O silêncio caiu como uma cortina, ele havia saído do armário publicamente, o primeiro oficial de alta patente em Portugal a fazê-lo. Câmaras clicaram, e Tomás sentiu orgulho misturado a terror, o pai, outrora uma fortaleza, agora exposto.
Duarte, chamado como testemunha subsequente, confirmou tudo: eu sirvo com o coronel há 2 décadas. Seu julgamento salvou vidas em missões. E sim, nós compartilhamos uma vida juntos. Isso nos torna mais fortes, não fracos. O casal militar, de mãos dadas na mesa, tornou-se símbolo instantâneo. Almeida, convocado mas ausente, era agora foragido, mas seu advogado tentou desviar. Isso é estria o que importava. Portugal é católico, tradicional. Fátima, a dona do bar, testemunhou em seguida, sua voz trovejante: tradição. Minha tradição é sobreviver a ditaduras e ainda servir ginginha com amor. O turning point veio com João, o ex-valentão, chamado como testemunha relutante. Tremendo no microfone, ele confessou: meu tio me pressionou a intimidar Tomás. Ele disse que era lição de homem. Mas eu errei. Tomás me perdoou, e eu? Eu sou bi, e tenho medo. Lágrimas escorreram, e o salão aplaudiu, um momento de redenção crua, onde preconceito se curvava à humanidade. Tomás, da galeria, acenou, a amizade renascia, frágil mas real. Fora, a chuva parou, e o sol irrompeu, banhando a Praça do Comércio em luz. Manifestantes celebravam, mas Tomás e Rafael fugiram para o Tejo, sentando-se nos degraus de pedra. Teu pai é uma lenda agora, disse Rafael. Tomás riu, exausto. E nós? Somos só nós. Eles se beijaram, o rio testemunha de promessas simples, faculdade juntos, viagens pelo Alentejo, uma vida tecida de afeto. Mas o conflito não acabava. Naquela noite, Almeida foi capturado em uma batida no Porto, resistindo com violência. Notícias mostravam-no algemado, rosnando contra traidores. Vasco, já preso, tentou suicídio na cela, deixando uma nota culpando a decadência moral. Miguel visitou o quartel-general, confrontando o chefe da PSP: reformas, agora. Ou o exército intervém. O homem, envergonhado, prometeu treinamentos anti-preconceito. Em casa, a família expandida, Tomás, Rafael, Miguel e Duarte, jantou bacalhau à Brás, rindo de anedotas. Lembra quando eu te ensinei a atirar, Tom? Para caçar fantasmas, não pessoas, brincou Miguel. Duarte ergueu o copo, ao amor que vence batalhas. Mas Tomás viu as sombras nos olhos do pai, cicatrizes de missões passadas, o peso da visibilidade. Dias depois, um subplot emergiu: a mãe de Rafael, outrora silenciosa, ligou. Eu vi a audiência. Desculpa pelo meu marido. Venham jantar, vamos tentar. O jantar em moraria foi tenso, pratos de cachupa fumegantes contrastando com silêncios. Mas histórias fluíram: migração, perda, aceitação gradual. O pai de Rafael, relutante, murmurou: talvez eu esteja errado. Amor é como o oceano, vasto, imprevisível. O desenvolvimento de personagens se aprofundava. Tomás, agora colunista convidado em um blog que escreveu sobre superação, de zombaria a testemunho: aprendi que vulnerabilidade é armadura. Rafael pintava murais no Barro Alto, infundindo cores de esperança. Miguel e Duarte planejavam uma lua de mel discreta no Algarve, símbolo de futuro. Mas um último twist: uma carta anônima para Tomás, de um primo distante de Almeida, oferecendo paz, em troca de silêncio. Ele a queimou, decidindo: não mais segredos. A família se uniu, pronta para o que viesse. Lisboa, com suas 7 colinas, erguia-se renovada, mas as lutas continuavam, um lembrete de que o amor, como o fado, era eterno em sua melodia agridoce. O inverno chegou a Lisboa com um manto de neblina que envolvia o Tejo como um sussurro de segredos. Folhas de castanheira caíam nos jardins de Belém, e o cheiro de castanhas assadas pairava nas feiras natalinas. Para Tomás, os meses pós-audiência foram um redemoinho de normalidade reconquistada, aulas de história onde agora ele era convidado a palestrar sobre direitos LGBTQ+, na Revolução dos Cravos, e noites com Rafael assistindo filmes de Manuel de Oliveira, debatendo amores impossíveis na tela. Mas o conflito latente ressurgia em formas sutis. João, buscando redenção, se juntou ao clube de debate da escola, onde discussões acaloradas sobre identidade o forçavam a confrontar seu privilégio. Eu era cego, Tom, confessou ele uma tarde no pátio, sob a sombra de uma araucária. Meu tio me lavou o cérebro com ideias de homem de verdade. Mas ver você e Rafael me fez questionar. Tomás perdoou, mas com cautela: amizade se reconstrói tijolo por tijolo, João. Comece por você. Eles saíram juntos pela primeira vez em anos, um trio improvável caminhando pelo mosteiro dos Jerónimos, onde o passado manuelino sussurrava lições de tolerância. Miguel e Duarte, agora abertamente um casal,
enfrentavam seus próprios desafios. O exército, progressista em teoria, murmurava nos corredores, 2 oficiais juntos. E se afetar a disciplina? Uma missão conjunta no Mali testou os laços, tiroteios em dunas de areia, noites em tendas onde mãos se entrelaçavam por consolo. Eu te amo mais que o dever, confessou Duarte sob estrelas africanas. Miguel, marcado por uma bala rasa no ombro, rebateu, e o dever nos trouxe até aqui. Juntos, somos invencíveis. De volta a Portugal, a reabilitação de Vasco Mendes tornou-se um subplot doloroso. Condenado a serviço comunitário em um centro LGBTQ+, no Intendente, ele limpava salas e servia chá, olhos baixos sob o peso da culpa. Em uma sessão de terapia grupal, ele encontrou Tomás voluntariando. Eu sinto muito. Minha vida era ódio porque eu odiava a mim mesmo, reprimido, casado por obrigação. Tomás, surpreendendo-se, estendeu a mão. Superação não é punição eterna, Vasco. É chance de mudar. O ex-polícia chorou, um primeiro passo em um caminho espinhoso. Rafael, por sua vez, navegava tensões familiares. Seu pai, influenciado pela audiência, começou a frequentar um grupo de apoio para imigrantes, onde histórias de discriminação racial e sexual se entrelaçavam. Eu via você como fraqueza, filho, admitiu ele em uma caminhada pelo Parque Eduardo VII. Mas fraqueza é não amar. A reconciliação culminou em um jantar de Natal na casa cabo-verdiana, com Tomás como convidado de honra, dançando morna ao som de violas. O maior turning point veio com uma ameaça renovada, resquícios da rede de Almeida, agora liderados por um radical online chamado Guardião do Tejo, hackearam o grupo de Tomás no Discord, expondo mensagens privadas. Bullying cibernético inundou, seu pai é traidor, você é aberração. Tomás, devastado, considerou deletar tudo. Rafael o deteve, não. Transforma em força. Juntos, eles relataram à polícia cibernética, e Miguel mobilizou contatos na UE para rastrear o hacker, um adolescente de Setúbal, filho de um ex-militar demitido, radicalizado por fóruns. O confronto final ocorreu em uma conferência de cibersegurança no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial virado a criativo. Tomás e Rafael palestraram sobre resiliência online, mas durante o QIA, o Guardião invadiu o chat ao vivo, despejando ódio. Caos digital, telas piscando, público ofegante. Miguel, na plateia com Duarte, sinalizou para Lena, que rastreava o IP em tempo real, ele está aqui, sussurrou ela. O garoto, de capuz, foi pego na saída, algemado sem drama. Eu só queria defender Portugal, gaguejou ele. Tomás o encarou, defender com ódio. Isso destrói o que você ama. A captura desmantelou o último núcleo, levando a prisões em Faro e Braga. A mídia celebrou vitória sobre o ódio digital, e Tomás ganhou um prémio de ativismo jovem, entregue pelo presidente em Belém. No discurso, ele dedicou a Rafael, amor é o antivírus mais forte. Desenvolvimento pessoal floresceu. Miguel propôs a Duarte sob as estrelas do Observatório de Lisboa, casa comigo. Não por lei, mas por nós. O sim veio com lágrimas, e o casamento discreto no cartório do Chiado reuniu todos, famílias unidas, João como padrinho, Fátima cantando fado. Tomás e Rafael, agora namorados oficiais, sonhavam com viagens, primeiro, o Douro. Depois, o mundo. Mas um conflito residual testou Tomás, uma oferta de bolsa para estudar em Londres, longe de Rafael. E se a distância nos quebrar? Rafael sorriu, ou nos fortalece. Vamos alternar, eu te visito, você volta para o fado. A decisão veio em uma noite chuvosa no Cristo Rei, olhando para a ponte 25 de Abril, fico. Lisboa é nosso lar. O ano terminou com uma ceia de ano novo no Terreiro do Paço, fogos iluminando o céu. Família expandida brindava, ao perdão, ao amor, à coragem. Preconceitos persistiam, mas rachaduras se alargavam para a luz. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com uma explosão de jasmins e azulejos reluzentes, como se a cidade, farta de invernos sombrios, reclamasse sua essência vibrante. Tomás, agora com 18 anos recém-completados, caminhava pelas ruas de Alfama com uma leveza que outrora lhe era estrangeira. O colar de identificação do pai ainda pendia em seu pescoço, mas agora simbolizava não só proteção, mas herança, uma linhagem de vulnerabilidade transformada em força. Rafael, ao seu lado, carregava um caderno de esboços, capturando fachadas mouriscas para sua exposição inaugural em uma galeria do Cais do Sodré. E se o mundo ainda nos julgar? Perguntou Tomás, parando sob um arco de pedra onde ecos de fado matinal pairavam. Rafael fechou o caderno, traçando o queixo dele com o polegar. Então dançamos apesar dos olhares. Como sempre fizemos. O beijo que se seguiu foi leve,
cotidiano, mas carregado de vitórias acumuladas, o julgamento de Almeida, sentenciado a 10 anos por incitação ao ódio, as reformas na PSP, com treinamentos obrigatórios, e a lei antidiscriminação fortalecida, batizada informalmente de Lei Santos, em homenagem ao coronel. Miguel e Duarte, agora casados civilmente, haviam-se mudado para uma casa modesta em Cascais, onde o Atlântico rugia como trilha sonora de sua nova vida. Miguel, promovido a general, liderava uma task force contra extremismo doméstico, mas reservava fins de semana para pescarias com o filho. Lembra da Praça do Rocio, Tom? Um Zé ninguém achou que podia nos quebrar. Tomás riu, lançando a linha no mar espumoso. E você apareceu como um deus da guerra. Mas pai. E se eu não tivesse tido você? Miguel pausou, o sol poente tingindo seus cabelos grisalhos de ouro. Você teria Rafael. E sua própria coragem. Eu só acendi a faísca. João, transformado, agora militava abertamente como bissexual, organizando workshops em escolas sobre masculinidade tóxica. Sua reconciliação com Tomás culminou em uma viagem de mochila pelo interior alentejano, onde vilarejos de cortiça e sobreiros os acolheram com hospitalidade genuína. Eu era o vilão da tua história, confessou João ao redor de uma fogueira em Évora. Agora, sou coadjuvante, e isso basta. Tomás ergueu uma caneca de vinho local, heróis são feitos de segundas chances. Vasco Mendes, em liberdade condicional, trabalhava como conselheiro em um abrigo para jovens LGBTQ+, no Martim Muniz, multicultural como sua alma atormentada. Ele reencontrou Tomás em uma sessão de grupo, onde o garoto facilitava discussões. Você me salvou mais do que eu merecia, murmurou Vasco, voz rouca de emoção. Tomás balançou a cabeça, ninguém salva sozinho. É um círculo, perdão, crescimento, repetição. O ex-polícia, divorciado e em terapia, começava a namorar um ativista mais velho, um passo tímido para fora das sombras. A família de Rafael floresceu, o pai, agora dono de uma oficina de sucesso, exibia fotos do filho em paredes outrora nuas. A mãe cozinhava cachupa para jantares mensais, misturando sabores cabo-verdianos com petiscos lisboetas. Vocês nos ensinaram que amor transcende oceanos, disse ela a Tomás, abraçando-o como um filho. O clímax final veio não com violência, mas com celebração, o período de Lisboa, maior que nunca, desfilando da Baixa ao Tejo com carros alegóricos de fado e morna. Tomás e Rafael lideravam um bloco, flanqueados por Miguel e Duarte em uniformes festivos, João com um cartaz aliados ativos, e Fátima no microfone, voz trovejante. De zombarias a zumbidos de abelhas, o ódio perde, o amor reina. A multidão rugiu, confetes arco-íris chovendo como bênçãos. Mas em meio à euforia, um momento íntimo, no elevador de Santa Justa, atolado por uma pan, Tomás e Rafael se viram sozinhos, o mundo lá fora pulsando. Casamos um dia, sussurrou Rafael. Tomás, coração acelerado, respondeu com um sim selado por um beijo. O elevador retomou, mas o momento os elevou para sempre. Anos depois, Tomás, advogado de direitos humanos, e Rafael, artista renomado, voltavam à Praça do Rocio com seus filhos adotivos, gêmeos de origens mistas, educados em lares de amor sem fronteiras. Miguel, avô orgulhoso, contava histórias embelidas, seu pai era um garoto valente que enfrentou um dragão policial. As crianças riam, e Lisboa, eterna testemunha, sorria. A jornada, de o traumático à resolução harmoniosa, provava, em Portugal, terra de saudades e renascimentos, o amor não só sobrevivia, ele transformava. Preconceitos caíam como muralhas antigas, revelando horizontes de esperança. E assim, sob o sol eterno do Tejo, a família Santos, expandida, resiliente, marchava adiante, um farol para gerações.